deficiente, como o HIV, em que o indivíduo fica caquético. Os caras vendem colosso de búfalo, sabia? Isso, colosso de búfalo porque tem lactoferrina. A lactoferrina é uma proteína altamente anti-infecciosa. Ela ajuda a opsonização, a destruição celular das bactérias. Então, a lactoferrina do leite bovino, colosso do leite bovino, tem várias pesquisas também em prematuros, né? Mas o mais incrível é a busca do colostro em doenças degenerativas, em cânceres. Diz que tem contrabando disso, né, na Europa, né? Bom, diz que o pessoal o Jaderson não, diz que é sério, comentava... diz que o pessoal faz assim, existe um mercado negro de colostro. Isso. Se entrar no Google, pessoas mais velhas. Se entrar no Google e procurar colostro e leite materno, nos Estados Unidos existe assim muitas quadrilhas vendendo gato por lebre. Não é colostro realmente, é uma água com qualquer. Leite de vaca sem colostro. Então, e isso faz com que as pessoas também percam a credibilidade numa coisa tão importante, né, como a gente comentou, faz parte do nosso patrimônio cultural, a preservação, o incentivo à amamentação ao peito. Né? Bom, eu vou ter que interromper, eu sei que está muito gostoso esse bate-papo, mas a gente já volta depois do comercial, não sai daí. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha, o assunto é muito interessante, porque se você é pai ou vai ser pai, interessa. Se você é avô, interessa muito também. Tio também se interessa? Tio também. Eu era super interessado nos meus sobrinhos. Nós estamos falando a respeito de criança, pediatria. Que, casualmente, nós estamos aqui com pai e filha, né? Duas gerações. Duas gerações de pediatra, que eu acho importante que a gente acaba passando, querendo ou não querendo, acaba passando conhecimento, forma de atuar, forma de agir, experiência. Olha, já dizia-se que conhecimento a gente pode conseguir lendo, mas experiência só vivendo, né? Só vivendo. Clarissa, a gente te interrompeu quando estava falando em choro. Sim. Nós acabamos divagando, né? E fomos para outras coisas interessantes também. Exatamente. Mas a gente acabou te cortando. Fica um assunto interessante, que uma coisa vai levando a outra. Mas só então voltando, assim, rapidamente, para deixar, né, até os pais tranquilos. É muito comum o bebê chorar, então é importante a gente descartar causas, né, de uma dor, um refluxo, que isso o seu pediatra vai fazer a avaliação. Mas, assim, na clínica pediátrica, a gente vê que a grande maioria dos choros é muito mais uma ansiedade que os pais acabam transmitindo ao seu bebê do que realmente alguma coisa patológica, alguma dor, algum problema. O bebê chora e aquele pai, aquela mãe quer resolver o choro, e aí e o bebê que chora às vezes quer um colinho, quer uma tranquilização, né? E aí aquele pai e aquela mãe, às vezes de primeira viagem, ficam nervosos, e o que que meu filho tem? E aí vira uma bola de neve, né? O bebê quer tranquilidade, os pais não ficam tranquilos ao vê-lo chorar, e aí passam mais ansiedade ao bebê, e aí
vira um terror. Isso não é mito? Quer dizer, o pai ansioso, a mãe ansiosa, não é mito, a criança não é mito. chora mais mesmo. Chora mais, porque o bebê precisa de tranquilidade, precisa de segurança, né? Desde pequenininho a segurança já é fundamental. Então, aí entra a importância do pediatra, né? Bom, marca uma consulta, vamos lá, vamos examinar, vamos ver se tem alguma coisa, vamos ver o ouvido, vamos ver a garganta, vamos escutar o peitinho, vamos ver se tem cólica, vamos conversar um pouquinho. Bom, tu vai na consulta pediatra, o pediatra diz, não, teu filho tá saudável, não tem nada, né? Vamos tentar ficar tranquilo que tá tudo bem com o teu bebê. E aqueles pais vão se tranquilizando, vão ficando mais seguros e aquele choro passa. Então, assim, a grande maioria dos choros atribuídos à cólica, muitas vezes é uma segurança inicial, que é totalmente normal, que todo pai e toda mãe tem. E falando em ansiedade, a música pode ajudar? Porque tem bastante CDs hoje em dia de música para bebê. Música calma, tal. Tu acha que isso pode ajudar ou é mito? Eu acho que na verdade, essa ansiedade vai ocorrer mais nas primeiras 2, 3 semanas, primeiro mês de vida, assim. Que eu acho que é um momento que quanto mais tranquilidade tiver para o bebê, melhor. Talvez se aquela música conseguir deixar os pais mais tranquilos e eles conseguirem passar essa tranquilidade para o bebê, pode ser que ajude. Mas às vezes o que o bebê quer é um quartinho silencioso, um quartinho escuro, um colinho, para poder ficar tranquilo e principalmente a segurança dos pais. Eu acho que o mais importante é esses pais estarem tranquilos que está tudo bem com o seu filho. Na verdade, tu deixar ele quietinho no quartinho é uma boa ideia. Porque no início a gente quer muito ficar com o neném, né, Clarissa? E isso pode ser uma outra causa de choro também. A manha, que pode começar desde cedo. É uma tendência natural, instintiva nossa, qualquer chorinho, o bebê faz e aí a mãe já vai ali, ou já pega, ou já bota no peito. E aí o bebê se acostuma que qualquer ele vai ser pego no colo, ele vai ganhar o peito, né? Então, se o bebê tá bem, tá dormindo, tá quietinho, deixa ele no seu bercinho. Senão ele vai se acostumar a estar sempre no colo e quando botar no berço vai ser uma choradeira. Então, às vezes, a manha, que às vezes começa muito mais cedo do que a gente pensa, também pode ser uma causa de choro. A gente tem que se policiar. É difícil, mas se o bebê tá quietinho é porque tá bem, então, né? Milna, eu tinha uma curiosidade assim, ó, porque não é toda criança que vai para casa ou que nasceu no tempo normal, tá? O que é considerado uma criança prematura, por exemplo? Curiosidade. Prematura. 38 semanas? A gente chama assim, prematuro extremo. Extremo aqueles que nascem com menos de 800 gramas, ou no Brasil com menos de 1.000 gramas. Tá? Então, Eles geralmente eles já têm menos de 28 semanas de idade gestacional, que até 20, 30 anos atrás praticamente morriam todos. Tá? E hoje o índice de sobrevida é de 90%. Tá? De 28 semanas a 32 semanas é chamado o prematuro verdadeiro. De 32 semanas ou com mais de 1.500 gramas é chamado prematuro tardio, que vai até 37 semanas. Então, hoje, 15% até 18% do nascimento é representada por partos prematuros. Tá? Então, existe um grande contingente... Quantos por cento? 15%? 15% a 18% nascem prematuros hoje por técnicas melhores de controle de pré-natal, por... doença materna? As doenças maternas são muito mais controladas e, portanto, aqueles bebês que eram inviáveis hoje chegam à viabilidade, 23, 24, 25 semanas, 26, 27. Quanto mais tempo o nenê fica dentro do útero materno, melhores condições de sobrevida e de qualidade de vida. Aí eu tenho uma pergunta. Tem um mito que depois das 38 semanas é melhor a criança nascer do que depois ficar mais tempo na barriga. Dos 38 em diante não precisa mais ficar na barriga. Mito ou verdade? Não, isso é mito, né? Na verdade, o que acontece, assim, é que depois de 41 semanas, o bebê pode começar a ser prejudicado. Agora, o ideal é nascer entre 38 semanas e 40 semanas. Se ficar até 40, até melhor. Em princípio, sim, mas o que está acontecendo? Toda essa modernização da nossa vida e a globalização, o estresse, faz com que a idade de nascimento está reduzindo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a idade média de nascimento é 39 semanas, não é mais 40. Tá? Então, parece que o bebê, na ansiedade desse mundo moderno, quer sair antes. Tá? Uma mãe ansiosa até entra no quarto. E não só o bebê, porque muitos acabam, às vezes, nascendo antes por cesariana, né? E o erro é justamente isso, achar que tem 38, 39 semanas e acaba nascendo um bebê de 36 semanas. Então, um grande contingente chamado de prematuros tardios
tem criado uma nova subespecialidade dentro da neonatologia, que é o atendimento prematuro tardio, aquele que nasce com 34, 35, 36, 37 semanas. E que muitas vezes tem os mesmos problemas daquele bebezinho de 1.500 gramas, de 28 a 32 semanas. Mesmos problemas respiratórios, a mesma possibilidade de lesão cerebral, a mesma incidência de infecções do recém-nascido, porque imunologicamente, quanto mais prematuro, menor a imunidade, menor a capacidade de combater as doenças infecciosas, né? E como eles ficam mais tempo dentro do hospital, acabam tendo 1, 2, 3 infecções, né, dentro do hospital, chamadas infecções hospitalares, e, portanto, com piora da qualidade posterior de vida. E hoje, então, nós temos um grande contingente desses bebês que variam desde 10, 15 dias dentro do hospital até 120, 150 dias. E vão para casa. E aí a pergunta. Essa é a pergunta, né? Tratamento especial? Tratamento especial no sentido... Quando a gente dá alta para um bebê prematuro, na realidade é porque ele está pronto para ir para casa. Mas, evidentemente, que tem que haver alguns cuidados especiais em relação à alimentação é diferente. Um prematuro não chora. Um prematuro não consegue controlar o ambiente, a ansiedade dos pais através do choro. Ele começa a chorar a partir de 34, 35 semanas. A minha filha, que fazia terapia intensiva, as unidades neonatais e prematuros é uma beleza, não tem nenê chorando, é um silêncio. Está todo mundo bem. Não, é que o nenê não consegue se expressar. Ela não consegue ainda, o sistema neurológico dela ainda não está preparado para emitir esses sons de choro. Ela mal e mal consegue, com 34 semanas em diante, consegue deglutir, fechar a glote e engolir. Até então ela não consegue. Apesar de que dentro da barriga ela engolia o xixi que ela produzia, que é o líquido amniótico, ela engolia, mas ia o líquido tanto para o pulmão quanto para o estômago, né? Então a maturação então, em 34 faz com que ela consiga fechar a glote, fazer uma parada respiratória de 3, 4 segundos e deglutir. E aí como ela aprende a chorar, então com 35, 36 semanas ela aprende a chorar. Mas em casa, os cuidados com a temperatura, os cuidados com a nutrição, que é diferente a nutrição do prematuro do neném a termo. Se puder e se tiver leite materno, melhor impossível, tá? É o melhor alimento, tanto para o neném a termo quanto para o pré-termo. Tá? Os cuidados em relação à temperatura, assim, é muito importante. Eles esfriam com mais facilidade, assim como aquecem com mais facilidade. Que roupa a gente deve pôr no neném? Tanto um agasalho que a mais do que a mãe está usando, em geral, é um a mais do que o da mãe. Tá. Porque às vezes a gente vê que as mães ou entrocham as crianças, ou eu vejo as criancinhas completamente peladas e eu fico desesperada, porque eu sou uma pessoa friorenta. E às vezes a gente vai em lugares frios que as crianças estão de camisetinha e de mas assim, no bebê a termo, assim como os adultos, tem adulto que é calorento, tem adulto que é friorento, tu vê que tem bebês que são mais calorentos que os outros, assim. Mas tu vê que a criança então tu usa como base uma peça a mais, mas tu vai ver se está gelada, se está suando. E aí isso é uma boa dica, uma peça a mais. Porque assim, ó, eu ao contrário, eu nunca vi bebê solto assim, sem roupa. Nos Estados Unidos, as crianças são tudo sem roupa. Mas aqueles americanos são malucos, os caras andam de pé descalço na neve, né? Então, agora aqui o que a gente vê é o seguinte... É que o Rio Grande do Sul tem um clima terrível, né? Sim, mas a gente vê as crianças, cara, que... Num dia, exato. 3, 4 estações num dia só. Não, e outra dica é tu ter um chalezinho, porque aí assim, ó, tu vestiu, entrou num ambiente que tá um ar-condicionado muito forte, ou sai pra rua, tá uma chuva, um vento, aí o bebê tá vestidinho, tu enrola no chalezinho, e os prematuros, assim, muitos desses prematuros, eles, pela prematuridade, pela própria imaturidade, pelos tratamentos que eles receberam, muitas vezes saem com deficiência auditiva, ocular. Alguns têm problemas respiratórios porque tiveram que receber substâncias para dentro do pulmão, como surfactante, que é uma maneira de amadurecer um pouquinho melhor o pulmão, e que tiveram, então, problemas gastrointestinais também. E esses bebês vão para casa e, então, existe assim, por exemplo, para quem teve problema respiratório e nasceu com menos de 32 semanas, existe, nos meses de outono e inverno, uma maneira de receber um anticorpo monoclonal, que é um remédio complicado chamado palivizumab, tá? Que protege contra esse vírus inicial respiratório. Se hoje a gente for no Hospital Santo Antônio, na Criança Santo Antônio,
na área de terapia intensiva, de internação, mais da metade tem esse vírus, que complica o pulmãozinho, principalmente desse bebê que nasceram prematuro. Então, o próprio Ministério da Saúde autoriza as pessoas a receberem gratuitamente, tá, quando tem menos de 32 semanas ou tiver uma doença pulmonar, a receberem essa vacina. Então, cada mês tem que tomar uma injeçãozinha desse palivizumab. De forma que outras crianças têm lesão provocada pelo excesso de oxigênio. O oxigênio é uma das coisas mais maravilhosas que surgiu, mas em excesso ela produz radicais livres e o bebê, e principalmente prematuro, tem uma capacidade antioxidativa menor e esse oxigênio em excesso produz reação inflamatória e as reações inflamatórias mais graves acontecem no olhinho do bebê, dando aquela cegueira do prematuro. Né? Steve Wonder foi um prematuro de 1.200 gramas que ficou cego pelo oxigênio. Então, ele é um exemplo clássico, enigmático. Assim, Mas que naquela época não se fazia as avaliações oftalmológicas de rotina que se faz também. hoje. Tem como reverter se tivessem feito uma avaliação? Provavelmente sim. Teria precoce, teria como Provavelmente reverter? Sim. A gente diminuiria o oxigênio. Não, e se tivesse uma lesão oftalmológica, existe tratamento para a retinopatia da prematuridade. Né? O laser, né? O laser, ela evita que a lesão progrida. Uma pergunta, tu falou que uma ideia é botar uma roupinha a mais e carregar sempre uma mantinha. Existe preferência, por exemplo, assim, antigamente a gente usava muito lã. Eu vejo que hoje as mães quase não querem usar lã em linha. Porque as crianças fazem muita alergia à lã, alergia cutânea à lã. Então, é preferível não usar lã? Ou usar com alguma proteção para que não tenha esse contato direto com a pele, né? Um algodãozinho. É um algodãozinho, um camisinho com algodãozinho. Clarissa, o Miura estava falando que vai para o hospital, tem um monte de criança com vírus e tal. A criança está com febre de madrugada, tá? O que é melhor? Leva numa emergência, chama o pediatra? Eu vou deixar todo mundo com curiosidade. Como nós já estamos na hora do comercial e esse assunto vai ser bem legal, não saia daí que a gente já volta. A plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa